Vamos lá para a nossa videoaula, né? Então, é nossa primeira aula da semana do dia 31 de agosto até 5/9, bom? Então, o que trabalharemos nessa semana? Par ordenado, representação gráfica do par ordenado. Isso é uma revisão, que foi o que a gente discutiu na nossa última aula no dia 13 de março, tá? Mas achei interessante trazer isso para vocês, tá bom? Produto cartesiano, relação binária, domínio e imagem. Então, nós teremos 4 vídeos que vão abordar esses temas, tudo bem? Então, vamos lá para o par ordenado, né? Chama-se par todo conjunto formado por 2 elementos. Vocês já ouviram aquela expressão parzinho de 2? Né? Então, quando a gente fala par, a gente sabe que são 2 elementos, professora. Necessariamente. São números? Não. Conjuntos, como nós vimos, vocês viram nas aulas anteriores com o professor Marcos, conjunto pode ser qualquer coisa, qualquer elemento. Números, animais, pessoas, carros. Então, conjunto de 2 elementos, tá? Então, no exemplo, e o conjunto nós representamos entre colchetes, né? Então, a gente tem aí 1, 2, 3 menos 1, A, B, E, são um par, tá? Agora, nós vamos para a expressão par ordenado. Então, par, nós já sabemos que é um conjunto formado por 2 elementos e ordenado. A palavra ordenado lembra de ordem, ou seja, é um conjunto de 2 elementos. Qualquer conjunto? Não. Esses elementos precisam estar em ordem. Existe uma ordem correta para eles serem escritos, para eles serem falados, para eles serem representados, tá? Intuitivamente, podemos dizer que par ordenado é um conjunto de 2 elementos colocados em ordem. Professora, por que intuitivamente? Porque nós vamos falar sobre a definição correta de par ordenado. Porque assim fica mais fácil de compreendê-lo. Depois a gente vai entrar na definição, tá? Então, existe uma ordem. O primeiro elemento e o segundo elemento. Se eu troco essa ordem destes elementos, o par ordenado já não é mais o mesmo. Eu já tenho um segundo par ordenado, um outro par ordenado diferente. Por exemplo, o primeiro, nesse exemplo aqui, o 1 é o primeiro elemento e o 2 é o segundo. Se eu troco o 2 sendo como o primeiro elemento e o 1 como o segundo, já não é o mesmo par ordenado. Eu já tenho um segundo, tá? Então, a ordem que eu coloco esses valores dentro do meu par ordenado, ele torna-se diferente, eles são diferentes, tudo bem? Então, na matemática, existem situações em que há necessidade de distinguir 2 pares ordenados pela ordem dos elementos. Vamos ver aonde que a gente consegue ver isso muito bem claro na resolução de sistemas de equações, tá? Então, eu tenho aqui x mais y igual a 5 e x menos y igual a 1. Eu quero 2 valores, um valor para x e o valor para y, tal que quando eu substituo, satisfaça essas 2 equações. Então, a gente consegue ver que 3 mais 2 é igual a 5 e 3 menos 2 é igual a 1. Portanto, x igual a 3, o y igual a 2, é a solução dessa minha equação. Então, eu falo que o par ordenado 3, 2, porque eu assumo que o primeiro elemento é o x e o segundo elemento é o y. Existe uma convenção. Primeiro elemento é o x, segundo elemento é o y. Então, eu tenho esse par ordenado 3, 2, satisfaz essa equação. Agora, e se for o contrário? Se eu chamar o x de 2 e o y de 3, vamos ver se dá certo? Então, aqui eu tenho 2 mais 3 igual a 5, ok. 2 menos 3 é igual a menos 1. Não deu certo. Então, esse par ordenado 2 e 3 não é solução para esse sistema. Não satisfaz, tá? Então, por isso, nesse caso, a gente, convencionalmente, a gente sabe que o x é o primeiro elemento, o y é o segundo elemento de um par ordenado, tá bom? Agora, eu vou deixar esse exemplo aqui para vocês. Observe mais esse exemplo.
x mais y igual a 10 e x menos y igual a 6. Qual é a solução desse sistema? Se trocar a ordem de x e y, os valores ainda são solução dessa equação? E aí? Então, eu vou deixar para que vocês resolvam, tá bom? E aí, eu deixei a explicação daquele sistema que eu deixei para vocês resolverem, deixar para vocês lerem com calma. Aí, na nossa aula de sexta-feira, a gente pode conversar sobre, mas aqui eu deixei bem explicadinho, tá? Mas ainda, se tiver dúvida, a gente pode voltar a conversar na nossa aula de sexta-feira. Ok? Dia 4 de setembro, a nossa aula, das 7h30 às 8h30, tá bom? Então, percebam que a notação para conjunto e para ordenado ela é diferente. Para conjunto, nós usamos os colchetes e para o par ordenado, usamos os parênteses. Então, aí a gente tem o conjunto 8,2, ele é igual ao conjunto 2,8. Tá? Porque a gente está falando de conjunto, como é que eu vou colocá-los, a ordem que eu coloco deles, não vai me importar, né? Eu tenho uma amiga que fiquei sabendo agora que ela tá grávida de gêmeos. Ela mandou mensagem para mim: Andréia, meus filhos vai ser um menino e uma menina, o Noah e a Olivia. Né? Aí a avó também me mandou mensagem: Andréia, eu vou ter 2 netinhos, a Olivia e o Noah. Continuam sendo netos, continuam sendo filhos, não importa a ordem com que me falaram, porque são 2 elementos daquele conjunto, tá? Agora, os pares ordenados, eles são diferentes, como nós vimos no primeiro exemplo que eu dei e que vocês viram aí, tá? Se eu tenho o par ordenado 8,2, ele é diferente do par ordenado 2,8, porque existe uma convenção de que o primeiro elemento é o x e o segundo elemento do par ordenado é o y, tá? Agora sim, nós vamos para a definição de par ordenado. Que definição? Para cada elemento A e cada elemento B, admitiremos a existência de um terceiro elemento. Ou seja, então eu tenho um elemento A e um elemento B. Quando eu coloco eles dentro de um par ordenado, a gente tem um terceiro elemento. Esse terceiro elemento é esse par ordenado, tá? Que quando a gente trabalha a representação gráfica, fica evidente lá o ponto, como o terceiro elemento quando a gente usa um elemento de x e um elemento de y, tá? Então, para cada elemento de A e cada elemento de B, admitiremos a existência de um terceiro elemento, que é o AB, que é o par ordenado AB, de modo que se tenha o par ordenado AB é igual ao par ordenado CD. Se e somente se o primeiro elemento, o A, é igual ao primeiro elemento do outro par ordenado, no caso C. Então, A igual a C e B igual a D. Ou seja, o segundo elemento é igual ao segundo elemento do outro par ordenado. Exemplo, o par ordenado 1B é igual ao par ordenado C2. Eu estou falando que é igual. Se ele é igual, então, o C, que é o primeiro elemento, vale 1, e o B, que é o segundo elemento, vale 2. Essa relação tem que valer para ter o par ordenado. Então, a definição correta de par ordenado é essa. Para cada elemento de A, para cada elemento de B, nós admitiremos a existência de um terceiro elemento, que é o par ordenado AB. Tá? E se existe um outro par ordenado igual a este AB, então o primeiro elemento é igual ao primeiro elemento do outro par, e o segundo igual ao segundo elemento do outro par, tudo bem? Agora a gente vai para a representação gráfica do par ordenado. Então, para a gente falar sobre essa representação gráfica, a gente precisa primeiro falar sobre o plano cartesiano, tá? Você faz ideia de onde surgiu o plano cartesiano, tão comum nas aulas de matemática? Então, a gente já falou um pouquinho disso na nossa aula, né, do dia 13, mas eu deixei o link, a descrição do link desse vídeo para vocês conhecerem mais a história do plano cartesiano, tudo bem? É bem interessante, tá? Então, vamos lá. Plano cartesiano. Consideremos 2 eixos x e y perpendiculares em O.
os quais determinam o plano alfa. Então, em geometria, não sei se vocês já tiveram aula de geometria, mas, bom, vocês vão com certeza trabalhar isso, né? Que duas retas formam um plano, né? Então, a gente tem duas retas aí, e no caso elas são perpendiculares, então elas determinam o plano alfa, tudo bem? Perpendiculares em O. Dado um ponto P qualquer, esse P pertencente ao alfa. Esse P pertence ao plano A, aí o nosso P. Conduzamos por ele duas retas. A reta X, linha, que vai ser perpendicular ao eixo X, então a gente vai conduzir uma reta X', passando por aqui, perpendicular a X, e uma reta Y', passando por P, mas ela é perpendicular ao eixo Y. Então, vamos fazer, olha lá. Então, a reta X', certo? A reta X', perpendicular a X, e a reta Y', perpendicular a Y, passando por P. Então, o que a gente tem? A intersecção de duas retas me dá um ponto. Então, quando eu tenho a intersecção dessa minha X' com o Y, nós temos o ponto P2. E quando eu tenho a intersecção dessa minha reta Y' com X, nós temos o ponto P1, tá? Então, voltando na definição de par ordenado, eu não tenho um elemento A e um elemento B. Então, aqui, ó, esse aqui, ó, a gente tem o meu elemento A e o meu elemento B. Admitiremos que a existência de um terceiro elemento, que no caso é o par ordenado, que na representação vai ser o ponto. Tudo bem? Então, a gente tem que o P1 é a intersecção do X com o Y', e o P2 é a intersecção do eixo Y com o X'. Então, a gente vai chamar o eixo X da abscissa e o eixo Y de ordenada, tá? Então, lembrando, o elemento... Opa, sumiu aqui o mouse. O elemento A gente vai chamar ele de abscissa, e o elemento B, a gente vai chamar de ordenada, porque ele ocupa a posição do Y, tá? Então, as coordenadas do ponto vai ser esse X e esse Y, tudo bem? Exemplos. Olha, vamos aí, os exemplos. Então, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês sobre o GeoGebra. O GeoGebra é uma ferramenta bacana, porque ele permite que o aluno ele tenha a visão algébrica e a visão gráfica, a visão geométrica daquele elemento, tá? Então, aqui no caso, nós temos vários pontos. Como é que eu represento isso? Bom, então aqui o ponto A, eu vou olhar com relação ao eixo X. Onde que ele está batendo? Onde ele está apontando? No 2. Então, o primeiro elemento deste ponto é o 2. E o segundo elemento, ele está batendo aonde? No 3. Então, o A, ele é formado pelo par ordenado 2, 3. Ou seja, a abscissa de A é 2 e a ordenada de A é 3. Tá? Então, a coordenada desse ponto vai ser quem? 2, 3. Agora, vamos pegar o exemplo de B. O B. Lembrando, primeiro o X, né? Primeiro a abscissa. O B. O X está valendo menos 3. E o Y está valendo 3. Então, a abscissa é menos 3 e a ordenada é 3. E o par ordenado é menos 3 e 3. O C. Primeiro o X, depois o Y. Abscissa 1, ordenada 1. Olha o D. Gente, quando é em cima do eixo, leva alguma confusão aos alunos, tá? Então, eu acho importante trabalhar bastante com GeoGebra para que os alunos vejam a diferença de como que a gente representa quando
o ponto está nos eixos, tá? Então, aqui o ponto D. O ponto D, tá? No X, no eixo X, ele está batendo no 3, ou seja, a abscissa é 3. E no eixo Y, quando eu olho para ele no eixo Y, ele está batendo na onde? No 0. Então, é o ponto 3, 0. Agora, vamos para o E, tá? A abscissa, menos 1. Olha, está batendo no menos 1 no X. E na ordenada, no Y, está batendo no 2. O F, no menos 1 na abscissa e no menos 2 na ordenada. Então, por isso, assim, que eu gosto de sempre de mostrar vários exemplos, sem ser fora do eixo, para que isso fique claro para o aluno. Olha, o ponto D, no eixo X, ele está em cima do 3, então ele vale 3. Agora, no Y, olha, se a gente prolongar até o eixo Y, ele bate aonde? No 0, tá certo? Então, agora eu deixei alguns exercícios para estudos de vocês, né? Dê as coordenadas de cada ponto do plano cartesiano ao lado e assinale do plano cartesiano os pontos que estão aí relacionados. Tá certo? Professora, você colocou aqui 2 números fracionários, né? Como é que eu ponho isso no par ordenado? Gente, a gente sabe que o número fracionário ele pode ser escrito na forma decimal. Que jeito? A gente faz realmente a divisão. 1 dividido por 2 e 5 dividido por 2. Aí a gente marca no plano cartesiano, tudo bem? Até mais, pessoal!